chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, Glauco, bom dia quem está acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual. E vamos falar aqui de mudanças climáticas. A ONU anunciou na segunda-feira a campanha hashtag The Human Race, traduzindo, hashtag a corrida humana em favor da ação climática. A ideia é impulsionar a solidariedade a pessoas que vivem em países mais afetados pelas mudanças climáticas. E vamos falar sobre esse tema e outros com o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia quem nos acompanha. Wagner, vamos lá. A ideia, pelo que eu estava vendo aqui, é que os participantes pratiquem atividades físicas, né? Como correr, cavalgar, nadar, caminhar ou outra atividade, a escolha por um total de 100 minutos entre 16 e 31 de agosto. Olha, eu já escolhi a minha modalidade. Como eu não corro, não ando a cavalo, nado um pouco, mas com frio é melhor não. Então, estou escolhendo aqui o caminhar aqui, pelo menos aqui nas imediações da minha casa, que tem praças maravilhosas. E mesmo assim um pouco, né? Porque com a pandemia a gente está muito enclausurado em casa, né? E você, Wagner, conta aí, qual que você já escolheu aí para participar dessa campanha tão linda aí da ONU? Eu vou de caminhada também, Marilu. Apesar do frio, né? A gente se protege, põe a máscara e faz uma caminhadinha aí. Enfim, é o que hoje se preconiza, né? A gente tem que fazer pelo menos, dizem que 150 minutos por semana, né? A ONU está pedindo 100 minutos em 2 semanas, tá? Acho que dá para fazer, todo mundo pode colaborar. Mas o mais importante, além de você fazer atividade, manter, né, faz bem para a saúde e para a cabeça também, né? Muito bom. A caminhada me parece realmente sempre muito agradável, além de tudo, né? Ainda mais quem tem a sorte que você tem uma praça perto, é mais gostoso ainda. Mas a campanha ela visa sensibilizar as lideranças mundiais para que aquela promessa de 100 bilhões de dólares por ano, né, seja cumprida com o destino de amenizar os impactos das mudanças climáticas, né? Então, para quem quiser depois, basta se registrar, busca essa hashtag que você disse há pouco, The Human Race, você consegue lá facilmente encontrar uma campanha, né? E nessa campanha você cadastra seu nome, e-mail, etc. E você se torna uma das vozes que vai gerar pressão para que a gente consiga aí sensibilizar esses dirigentes, né, internacionais para que cumpram sua promessa de destinar 100 bilhões de dólares ao ano, de modo que a gente possa mitigar um pouco as ações das mudanças climáticas, especialmente em países pobres, né? Essa campanha ela visa arrecadar esse recurso, é uma campanha que não tem relação diretamente com o momento, é uma promessa, né, vem lá da reunião de Paris, 2015, né? Fugiu aqui a data, sempre me atrapalho com as datas aqui. Então, essa é a ideia, quer dizer, mais uma campanha, né, aproveitando um pouco do espírito olímpico, a gente pode se exercitar e se registra lá no site. E tem um outro site aí também, mais para quem gosta de correr, etc., que é de um aplicativo de corrida, para quem corre é famoso o aplicativo, não vou dar o nome aqui, mas aí se você se registra, você consegue ganhar depois uma medalha virtual, se você registrar lá as atividades que você fez a cada dia, etc., enfim. Então também acaba sendo divertido, tem um ganho para a saúde, mas tem também esse objetivo fundamental, que é pressionar as lideranças para que essa promessa seja cumprida, né? Que o dinheiro finalmente seja destinado e a gente possa ter ações concretas para evitar os graves impactos dessas climáticas que a gente já está assistindo aí, com secas intensas, também alagamentos intensos, né? Verdade, Wagner. Eu estou vendo aqui que a ONU está ressaltando que a emergência climática, né, está causando aí danos em todo o mundo, como você já falou, numa escala em que as pessoas e as próprias organizações humanitárias que estão na linha de frente não estão conseguindo administrar. Quer dizer, está grave mesmo a situação, né, Wagner? Muito grave, Marilu. Quando a gente assiste, né, isso já era anunciado, né? A gente sabe que os países de renda baixa eles são os mais afetados, infelizmente. E isso é algo que não é novidade, né? O que está ocorrendo é que agora países emergentes e mesmo países mais ricos também estão enfrentando dificuldades devido às mudanças climáticas. E isso gera uma preocupação porque se ocorrer como está acontecendo com a pandemia e eles resolverem cuidar de si próprios para depois ter uma ação solidária com o resto do mundo, de fato podemos ter implicações bastante graves, né? Então essa campanha parece que ela vem em boa hora, que é para lembrar que tem um compromisso anterior de destinar esse recurso para que os países mais pobres possam se enfrentar
as mudanças climáticas, até porque eles não são os responsáveis pelas mudanças climáticas, né? Nós sabemos já de longa data, foi uma posição, por exemplo, que o Brasil defendeu durante muitos anos na Ordem Ambiental Internacional das Mudanças Climáticas, que é justamente responsabilizar quem emitiu mais gás de efeito estufa primeiro, né? Porque é evidente que esse gás foi emitido lá desde a Revolução Industrial, enfim, a gente tem aí alguns séculos de emissão, os países centrais foram quem acabaram emitindo mais, então é razoável que eles hoje ainda sejam mais responsáveis. Embora é evidente também, e é verdade, que já nos últimos anos você tem aí China, Brasil também, mesmo Índia, com grandes emissores, mas é uma coisa bem mais recente comparado, por exemplo, com os Estados Unidos da América, países da União Europeia, etc. Então, mas de qualquer modo, lembrá-los, né, desse compromisso e dizer ao mesmo tempo que precisamos fazer algo rapidamente, né? As mudanças climáticas já estão aí, os efeitos são bastante sérios, né? As cheias recentes aí na China, mesmo países europeus, no Canadá, as temperaturas elevadas. Agora, esse frio intenso que a gente está assistindo no sul-sudeste do Brasil, por exemplo, chegando inclusive o fenômeno da friagem, né? Chega até a Amazônia. Enfim, são efeitos que, não que sejam novidade, né? Mas estão sendo agravados, estão se tornando mais intensos e mais frequentes, Marilu. Isso que traz muita preocupação, porque... E aí o alerta da ONU é preciso, né? Quer dizer, quando você tem um evento climático intenso, com muita regularidade, você passa a não ter capacidade de resposta, né? Não tem defesa civil que dê conta, por exemplo, de cheias intensas recorrentes, né? Não tem sistema de saúde que consiga absorver, por exemplo, problemas de saúde relacionados a intensas frentes frias, enfim, você começa a ter dificuldades grandes. Acho que a pandemia, pelo menos isso, deixou todo mundo consciente, né? Nós temos que ter uma capacidade de resposta e essa capacidade não é rápida, ela não é construída de um dia ao outro e ela é cara. Por isso que esses 100 bilhões de dólares é fundamental para ajudar, principalmente os países de renda baixa, a ter uma maior capacidade de resposta a enfrentar esses desafios, que são realmente grandes. Exatamente. Então, essa campanha visa justamente pressionar esse investimento de 100 bilhões de dólares, justamente para tentar evitar esses estragos das mudanças climáticas, é isso? Exatamente, né? Como se sabe que eles serão recorrentes, serão frequentes, né? A ideia é ter todo ano aí, pelo menos, um período de 100 bilhões de dólares para justamente destinar esse recurso para os países. E aí, o que se faz com esse dinheiro? Por exemplo, obras contra enchente, né? Você pode remover população que está em zona de alta periculosidade, sujeita a alagamento, sujeita a escorregamento de vertente, por exemplo. Você pode fazer obras que amenizem situações de escassez hídrica. Enfim, você pode realocar, muitas vezes, né, investimentos que estavam previstos para energias como baseadas em carvão, estimular energias alternativas, como eólica, solar, enfim, né, mesmo energia de maré. Então, é um recurso que ele tem aí múltiplas possibilidades de uso, para que a gente possa enfrentar com mais, eu diria, com menos dificuldade, esse quadro que já está se mostrando realmente muito agudo, né? Então, para quem tem dúvida de mudança climática, etc., acho que, infelizmente, os últimos anos têm mostrado que esse fenômeno já está aí. Os colegas mais especialistas em mudança, que a gente chama de ciência do clima, né? Eles dizem que não há nenhum minuto mais a esperar, né? Nós temos que ter ações drásticas, rápidas, e que já passou, de fato, o momento de discutir o que fazer, é preciso fazer, né? E para fazer precisa de recurso. Quem tem recurso são os países centrais, é preciso, então, passar esse chapéu, sim, né? Acho que não há outra forma, e, ao mesmo tempo, por meio de uma campanha como essa, que estimula a atividade física, acho que me parece uma boa combinação, né? Nos Jogos Olímpicos, de poder aí também ter alguma atividade, se cadastrar no site, de alguma maneira está pressionando, está ampliando aí as vozes, pedindo que os países cumpram uma promessa, eles prometeram, então agora precisa fazer esse recurso chegar. Muito bem. Você estava falando de energia de maré. Como é que é essa energia da maré? É muito interessante, Marilu. Os países mais desenvolvidos aí é a França nessa questão. E ela, você coloca, na verdade, um sistema coletor, né? A maré ela vai e vem todo dia. Né? Tem alguns lugares que ela é muito intensa. Por exemplo, no Maranhão você tem algumas áreas, a Praia da Raposa, por exemplo, né? Perto de São Luís, chega a 7 quilômetros de recuo. Então, você aproveita o próprio movimento da maré, que vai e volta, para você gerar energia. Você coloca lá umas pás e ela acaba movimentando, girando, e com isso você tem geração de energia elétrica, por exemplo. Essa é uma tecnologia que tem sido aplicada, especialmente na França. O Japão também tem algum desenvolvimento mais sobre isso.
A Holanda tem algumas experiências também, embora eles tenham uma maior dificuldade, porque eles estão abaixo do nível do mar, mas é muito curioso, porque apesar disso eles conseguem também usar, porque esse aparelho aproveita, na verdade, o movimento natural do mar. O mar ele vai e vem todos os dias, nós sabemos disso. Não precisa, como você ter nascido em Santos para saber disso. O mar vai e vem todo dia, e é aproveitar esse vai e vem da maré. Né? Em algumas áreas, algumas localidades, elas são mais propícias, justamente porque você tem ou uma profundidade maior, evidente, porque se o mar recua 7 quilômetros, você imagina o volume que ele está transportando de água a cada dia. E aproveitar esse vai e vem natural para você gerar energia quando ele recua e quando ele volta. Né? Em linhas muito amplas, é isso aí. E é claro que isso tem algumas implicações paisagísticas, né? Então você não pode colocar um monte de sistemas desses na beira da praia, etc., mas já existe hoje, sim, algumas questões, você pode botar isso subterraneamente, mas você tem que, subterrâneo, digo, o cabo vem subterrâneo, mas os equipamentos ficam submersos, aí você tem que avisar a população, não pode andar de jet ski, etc., enfim, não pode mergulhar, são questões importantes, né? Mas é possível, sim, gerar energia aproveitando esse vai e vem da maré, e é uma tecnologia que hoje já está bastante, pelo menos na França, ela até ganhou já algum destaque. Muito bom. E Wagner, a gente está falando aqui de mudanças climáticas no mundo, agora vamos abordar um pouquinho aqui a situação no Brasil. Eu estava lendo uma notícia com informações aí do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, né, que não é nem a Amazônia, nem o Pantanal, nem o Cerrado que está registrando aí o maior número de queimadas neste ano, é a Caatinga. Explica para a gente, Wagner, por que isso está acontecendo? Veja, Marilu, já é de novo uma implicação aí que pode estar relacionada à mudança climática, né? Porque nós estamos assistindo, na verdade, o inverno aqui para nós é justamente o período chuvoso no Nordeste, né? Eles chamam de inverno o período chuvoso. E, lamentavelmente, o período chuvoso ele não tem sido tão intenso como era antigamente, em termos de duração, né? E esse ano, por exemplo, ele já acabou. Né? Várias localidades não estão mais com chuva, especialmente no semiárido, onde você tem a ocorrência da Caatinga. É bom lembrar que esse sistema natural, ele ocupa hoje atualmente em torno de 11%, 12% de todo o território brasileiro, não é uma área pequena, portanto, né, passa por vários estados. Tem uma importância, sim, embora com menor quantidade, digamos assim, né, de biodiversidade, mas tem também espécies que só ocorrem na Caatinga. Infelizmente, esse cenário de seca, né, está levando a maior incidência de focos de queimada. Né? E isso traz muita preocupação, porque nós estamos falando de um sistema natural que já é em si um pouco mais, digamos, menos resiliente, né, às condições climáticas. Então, você tem aí um solo mais empobrecido, menos pluviosidade, agrega a isso o fogo intenso, você tem, de fato, um empobrecimento muito grande do solo, levando aquilo que a gente chama na literatura de desertificação. Né, que é justamente você ter, ainda aqui numa área tropical, né, a transformação de uma área natural em um deserto. O que é o deserto? É quando você não tem precipitação, quando o solo não tem mais capacidade de sustentar uma planta. E isso é muito preocupante, né? Ao ponto que nós temos hoje na ordem ambiental internacional uma convenção sobre a desertificação. E não por acaso, em 94, se me lembro bem, nós tivemos em Recife uma das reuniões das partes da Convenção de Desertificação, justamente para alertar sobre esse problema lá no Nordeste. E, veja, em 94, nós estamos agora já com quase 30 anos e, infelizmente, pouco se avançou. Né? Tivemos aí um período importante com os governos de esquerda, com programas como 1 milhão de cisternas, que conseguiu aproveitar a água de chuva, né? Porque a vantagem do Nordeste, é que, diferente, por exemplo, de Israel, onde você tem em média 200 milímetros por ano, no Nordeste chega a 600 milímetros por ano. Então, você tem um volume de água até que razoável. A dificuldade qual era? Você acumular essa água. Esse programa 1 milhão de cisternas que o governo Lula e Dilma conseguiram implementar, ele permitia, né, por meio de uma construção de uma cisterna, ou seja, você faz um coletor no telhado da casa, joga isso para o recipiente e essa água fica acumulada. Desse modo, você aprende a conviver com o período seco, ou seja, quando não tem chuva, você usa essa água acumulada para fazer lá atividade agrícola, eventualmente até uso para higiene pessoal, etc. Esse tipo de ação com o governo atual foi simplesmente, enfim, negligenciado, né? Descontinuado. E aí você passa a ter, então, dificuldades, porque não acumula água, sem água você não consegue produzir. Aí o agricultor, muitas vezes, para ampliar a sua área de ação, né? Ele acaba ateando fogo, e aí você passa a ter, então, esse resultado triste, que é justamente hoje a Caatinga como o principal foco de incêndio no Brasil.
Exato, e tem aqui um nome que achei bastante interessante, Matopiba, né? Que é justamente a região onde está se concentrando aí a caatinga, né? Junto, pertinho do Cerrado. E Matopiba por quê? Porque tem aí as iniciais, né, dos estados Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Então, é nessa região onde está se concentrando aí esses focos, né? E agora você estava falando a respeito dessa queimada, né? Que os agricultores fazem essa queimada, enfim. Agora, existe já a possibilidade, né, de pelo menos os pequenos agricultores terem uma outra maneira, né, de lidar com a terra, né? Técnicas agroecológicas, não é, Wagner? Sem dúvida, você está trazendo duas questões fundamentais, né, Lu? Essa região do Matopiba é hoje um grande polo de produção de soja, né? Nós sabemos disso, e é justamente a expansão da soja um fator central, né, para aumento do desmatamento da vegetação original, inclusive da caatinga, o que traz muita preocupação, porque nós sabemos que a soja, por exemplo, é intensiva em água, né? Então você está expandindo soja numa área onde você não vai ter água. O que acontece? Começa a desviar rio, começa a tornar um ambiente que já não é adequado ainda menos propício, né, para esse tipo de cultura. Agora, essas técnicas agroecológicas que você está trazendo, elas são muito importantes. Eu tenho um grande colega, o geógrafo, o professor Lucivânio Jatobá, da Universidade Federal de Pernambuco. Ele costuma dizer que o sertanejo não morre de fome quando ele está no sertão. O problema é quando ele sai do sertão e vai para as cidades, né? Ele diz que a própria modo de ser do sertanejo tem ali nele, né, formas de subsistência, forma de aproveitar aquilo que o sistema natural dá. Então, ele fala, por exemplo, que o sertanejo, se precisar, ele fala claramente, né, come palma com calango e se alimenta, né? É claro que isso não é praticado como agroecologia, como você está dizendo, né? Mas existem experiências, sim, que podem combinar espécies que ocorrem no cerrado, especialmente combinadas com espécies que ocorrem na caatinga, e ter ali a introdução, por exemplo, de uma indústria, por exemplo, voltada à produção não é suco pronto, como chama aquilo quando você faz um concentrado, né, de algumas frutas, por exemplo, né, que é bem diferente de você introduzir, como a gente vê em Petrolina, né, em Pernambuco, cultivo de espécies que demandam muita água, né? Por exemplo, exportação de abacaxi, mesmo melão, né? Não é uma espécie adequada. O falecido professor José Bissau falava isso. Adianta você introduzir melão para produzir na caatinga, você não tem água, né? E é uma fruta intensa no sentido de que precisa de muita água. Então, essa prática agroecológica, ela procura justamente aproveitar o potencial das espécies nativas para, a partir dali, você ter, então, a introdução combinada com outras espécies, né? Então, a roça, né, a produção da mandioca, associada a algumas espécies, de modo que você consiga garantir o autossustento e, ao mesmo tempo, extrair renda, né? Gerar renda a partir, extrair renda do solo, né? Gerar renda para o trabalhador e conseguir aí agregar valor e, ao mesmo tempo, introduzir, né, novos hábitos alimentares na população em geral, não apenas de quem está lá na caatinga. Existe sim essa possibilidade, tem algumas ONGs que fazem um trabalho muito importante nessa direção, já de alguns anos, inclusive. Enfim, e aí algumas universidades também têm muita boa pesquisa sobre essa questão. Então, é possível sim. Maravilha. E só acrescentando aqui que a Caritas, né, que é da CNBB, sempre está tentando derrubar aquele mito, né, de que com as queimadas os solos ficam mais férteis. Não, deixa cair as folhinhas, deixa ali o solo bastante úmido, que a terra vai absorver, né, todos os nutrientes aí dessas folhas. Aprendi no curso de horta com a Edson Hiroshi, Wagner. A gente aprende essas coisas. É importante manter o solo úmido, né? Sem dúvida, muito importante. Numa área onde você tem pouca chuva e a insolação é muito intensa, que é o caso da região semiárida, né? Qualquer umidade tem que ser preservada. Então, de fato, a cobertura, que a gente chama de serrapilheira, né? Esse volume de folhas, é fundamental, sim. Precisa manter isso lá mesmo. Tá certo, Wagner. Olha, forte abraço para você e vamos lá, hein? Caminhando aí para entrar nessa Vamos caminhar pela emergência climática. Valeu, então, Wagner. Um beijo para você. Até mais. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Falamos aqui com Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.